É hoje o nosso convidado, Luís Miguel Ribeiro, vice-presidente da Associação Empresarial de Portugal, vem falar de um projeto para promover a atração de novos negócios para os concelhos da região norte. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Bom dia. Vamos já falar desse novo projeto. Para já vemos os destaques da imprensa que escolheu para esta conversa e quero começar por falar precisamente sobre o salário mínimo nacional e esta questão de o salário poder ir além dos 600 euros, acima do valor definido no programa do Governo. De qualquer forma, vemos no Jornal de Negócios que o turismo e a agricultura afastam-se dessa posição da CIP. Eu escolhi este tema do salário mínimo nacional exatamente para não falar do salário mínimo nacional, ou seja, para dar nota que acho que a reflexão e o debate que devemos fazer neste momento não é sobre o salário mínimo nacional, mas é sobre as condições para que esse salário mínimo nacional possa, de facto, ser desejavelmente até superior a esse valor. E a primeira condição e o debate que nós devemos fazer a nível nacional é o debate sobre a produtividade nacional e a produtividade das nossas empresas. Porque essa produtividade é que vai determinar as condições que as empresas vão poder ter para pagar melhores salários. E sabendo que a produtividade é uma correlação direta entre a mão de obra que têm as empresas e o investimento, nós temos desde já aqui dois temas importantíssimos para nos focarmos. E por isso é que eu dizia que nós devemos começar por debater a questão da produtividade. E começando pela questão da qualificação dos nossos recursos humanos e pela nossa falta de mão de obra, nós temos hoje um problema que é conhecido, é reconhecido e é sentido, sobretudo também já pelas empresas, que começa a haver alguma escassez de mão de obra. Começa a haver escassez de mão de obra, mas, por outro lado, temos uma taxa de desemprego ainda elevada. E como é que se explica essa aparente contradição? Explica-se pela desadequada oferta ou pela desadequada qualificação que foi feita ou que foi proporcionada às pessoas face àquilo que são as necessidades das empresas. E por isso, este tema da qualificação dos recursos humanos deve continuar a merecer uma grande preocupação por parte dos nossos responsáveis, e quando digo nossos responsáveis digo de todos, porque diria que o maior ativo que o país tem são os nossos recursos humanos, são as pessoas, que é um bem cada vez mais escasso e que, por outro lado, os que temos disponíveis precisam de ser requalificados, precisam de ser qualificados em função dos novos desafios que as empresas têm, das novas áreas que as empresas têm para trabalhar, a introdução das novas tecnologias na indústria, a chamada Indústria 4.0, e por isso nós precisamos de dar muita atenção à questão dos recursos humanos. É preciso dar formação às pessoas que neste momento não têm emprego para se adequarem às novas ofertas. Adequada às necessidades das empresas. E aqui eu destacava aquilo que deve ser o papel das associações empresariais nesta qualificação. As associações empresariais conhecem de perto a realidade das empresas, conhecem a necessidade das empresas e por isso estão melhor preparadas do que outras instituições para poder dar resposta ou contribuir para essa resposta. A outra questão tem a ver com o investimento. Nós em 2017 tivemos o segundo mais baixo investimento da União Europeia. E de facto não chega a qualificarmos também a mão de obra e por isso é importante apostarmos na produtividade da mão de obra, mas essa produtividade da mão de obra está muitas vezes condicionada pela capacidade de investimento que as empresas têm para fazer na renovação dos seus equipamentos, na introdução de novas tecnologias, na introdução de processos de inovação e por isso exige investimento. E este investimento em Portugal em 2017 foi de facto muito baixo. Portanto, no seu entendimento, não estão reunidas neste momento as condições para aumentar o salário mínimo nacional? Não, eu não digo que não estou reunidas as condições, digo que é preciso pensarmos a montante disso, em criarmos condições para que as empresas tenham melhor produtividade para depois poderem remunerar melhor os trabalhadores. Porque todas as empresas, e eu acho que tem-se colocado muito a tónica nesta dicotomia entre os interesses dos sindicatos e o interesse das empresas, eu diria que o interesse das empresas é remunerar o melhor possível os seus colaboradores, desde que tenham condições para o fazer. E por isso é preciso criarmos as condições, trabalharmos nas condições para que elas depois possam ter
colaboradores mais motivados, melhor remunerados e, naturalmente, com melhores condições de vida, porque a sua produtividade certamente vai aumentar. Agora, falar de salário mínimo nacional sem previamente pensar estas questões, acho que é uma questão que vem fora do tempo, ou pelo menos ainda não é o tempo para estarmos a refletir sobre ela. E por isso lanço aqui este desafio, esta preocupação, refletirmos sobre a produtividade para depois podermos falar de facto sobre melhores condições salariais e estamos todos de acordo que o nosso salário mínimo nacional é muito baixo e que precisa de facto de ser aumentado, precisa ser melhorado, mas para isso precisamos melhorar as condições das empresas para que isso possa acontecer. Melhores condições de vida podem levar também a um aumento da natalidade. Muitas vezes esse é um dos motivos para que os pais tenham os filhos cada vez mais tarde, não têm condições salariais. Falamos agora do plano para a natalidade que o PSD leva hoje ao Parlamento. Há algumas propostas. Vemos na imprensa que o PSD quer um plano e os outros partidos, a questão está ainda em aberto. Certo, eu penso que este tema é, na sequência do que falámos no anterior, é de facto uma das grandes preocupações que temos hoje, que é a nossa questão demográfica. Temos uma natalidade, um índice de natalidade muito baixo. Eu daria como indicativo o número médio de filhos por mulher em idade fértil, 1,37 neste momento, e o mínimo para termos uma renovação das gerações teria de ser no mínimo superior a 2. Ou seja, estamos de facto com um índice preocupante. Temos também alguns estudos que apontam que em 2080 teremos perdido quase 3 milhões de habitantes em Portugal. Ou seja, somando a isto a questão da imigração, das gerações que imigraram e que hoje fazem de uma forma perfeitamente normal e natural, não por não ter cá oportunidades, mas por ter lá fora melhores oportunidades, tudo isto somado coloca-nos aqui um desafio muito grande, que é, por um lado, esta questão da falta de mão de obra nas empresas, por outro lado, a desertificação do interior do país, que é um tema que temos vindo cada vez mais a assistir à sua discussão e que causa os problemas que causa ao nível da coesão territorial. Ora, se nós não tivermos pessoas a habitar nos territórios, não conseguimos ter desenvolvimento económico por mais acessibilidades que construamos, por mais equipamentos sociais que tenhamos, por mais condições que tenhamos. Se não existirem pessoas, não é possível haver desenvolvimento económico. E o contrário também é verdade. Se não criarmos condições para as pessoas se fixarem, também não conseguimos atrair pessoas para esses territórios. E por isso esta questão demográfica é uma questão que tem a ver, por um lado, com a nossa produtividade, tem a ver, por um lado, com a capacidade do país ser atrativo, porque há hoje investimentos que estão parados e que já começam a ponderar a questão de se há depois capacidade de resposta, se há depois recursos humanos para as empresas se instalarem em determinados territórios. Hoje não chega a termos parques empresariais ou zonas industriais com terrenos a preços muito baratos se as empresas que se vão lá instalar depois não tiverem pessoas para trabalhar nas empresas. E por isso, esta questão da demografia é uma questão muito preocupante e que tem que começar naturalmente pela natalidade, pelo estímulo à natalidade, por melhores condições para que os pais de facto possam ter melhores condições para terem filhos e para termos uma maior taxa no índice de natalidade. E por isso é que este tema pareceu-me muito interessante e preocupante, porque, de facto, é preciso começar e começar por aí. Já outros países europeus o têm feito e vêm fazendo há muitos anos. Nós estamos a começar agora a fazê-lo porque estamos, de facto, a sentir aquilo já que é o nosso problema de envelhecimento da nossa população. Já existe essa preocupação, mas na prática ainda não se sentem os efeitos das medidas que têm sido implementadas. Exatamente. É preciso começarmos, porque as consequências e o impacto destas medidas demoram muitos anos a verificarem-se. Por isso é preciso começarmos rapidamente, porque os estudos estão feitos e apontam claramente para um problema, e um problema a médio prazo, mas que é preciso começar a ser trabalhado a curto prazo. Continuamos no âmbito da economia, agora falamos do déficit, isto porque há uma queda na receita que está a aumentar o déficit, mas o Governo garante que o efeito é temporário. Sim, eu escolhi também este tema para falar sobre a questão do déficit, porque de facto nós temos vindo a ter um comportamento positivo, quer ao nível do déficit, quer ao nível da dívida, mas temos que cada vez mais ir pensando e ponderando aquilo que deve ser o papel do Estado na nossa economia.
O peso do Estado em percentagem do PIB, o peso do Estado no PIB, são cerca de 46%, 45,9%. E o peso da receita do Estado no PIB são cerca de 42,9%. Ou seja, temos aqui este déficit de 3%. E como está em cima da mesa, tem estado em cima da mesa e certamente vai continuar a estar em cima da mesa a questão da descentralização das competências do Estado, nós devemos, cada vez mais, pensar que Estado é que queremos, que papel para o Estado é que queremos e se faz sentido, cada vez que há este desequilíbrio, andarmos sempre a aumentar impostos sobre aqueles que trabalham, impostos sobre aqueles que produzem, para pagarmos uma despesa, um custo acrescido de ineficiência ou ineficácia do Estado. E por isso acho que era importante, neste processo de centralização das competências do Estado e neste momento que se está a refletir estas competências, que o Estado, de uma vez por todas, pensasse, refletisse e ouvisse as instituições e as entidades e percebesse que há serviços e há um conjunto de competências que são melhor desempenhadas por entidades privadas, por entidades que têm um papel ativo, nomeadamente no apoio às empresas, como é o caso das associações empresariais, para que não se continue a insistir em colocar, muitas vezes, dinheiro em cima dos problemas, em vez de colocar dinheiro em soluções que podem, de facto, ser muito mais rentáveis e trazer, quer para os contribuintes, quer para as empresas e, no fundo, para a economia nacional, o melhor resultado. E, por isso, diminuir o peso do Estado, termos um Estado regulador, um Estado fiscalizador, sim, um Estado executor. Não faz sentido porque há quem execute certamente melhor e com mais eficácia e mais eficiência. O novo projeto da Associação Empresarial de Portugal vem a propósito de tudo isto, incrementar dinâmica empresarial na região norte e isto numa parceria com todas as instituições, desde as universidades aos politécnicos até às indústrias. Sim, o norte de Portugal é de facto uma região que eu diria que é um paradoxo. É uma região que tem um elevado peso na criação de riqueza, cerca de 30% do nosso PIB, uma das regiões que mais investe, cerca de 32% do investimento total da economia, é a região no total que mais emprega, cerca de 35% do emprego nacional, tem tido um bom contributo para o aumento do emprego, tem uma forte tradição industrial, temos uma balança comercial superavitária, ou seja, temos o valor das exportações é muito superior às importações, ao contrário daquilo que acontece a nível nacional. Ou seja, nós temos um saldo positivo, um excelente balança comercial de 5.722 milhões, ou seja, a região norte é de facto um contributo incrível, um grande contributo para a economia nacional. Mas, por outro lado, somos uma região que temos uma taxa de desemprego jovem mais elevada que o resto do país, somos uma região que temos índice de produtividade abaixo da média nacional, somos uma região que temos um PIB per capita muito abaixo da média nacional, ou seja, é preciso, de facto, criarmos condições para que esta região, que tem esta tradição industrial, esta região que tem esta capacidade de produzir, esta região que tem pessoas, que tem recursos, é de facto necessário atrairmos investimento para potenciarmos estes recursos. E haver sinergias entre todas as entidades para rumarem todos para o mesmo lado. Eu diria que esse é o grande desafio que tem sido o grande problema no norte de Portugal. Precisamos de ter uma capacidade de cooperação institucional focados no mesmo objetivo, que é para conseguirmos, cada um com o seu contributo e com a sua área de intervenção, darmos este contributo. E o Aninvest vai muito neste sentido. O Aninvest faz, na primeira fase, um mapeamento de todas as zonas industriais, parques empresariais, áreas de acolhimento empresarial que temos no norte de Portugal, para depois os classificar, verificar as condições que cada um oferece, organizarmos esta oferta, colocarmos isto numa plataforma e criarmos condições para apoiar o investidor internacional ou o investidor nacional que quer investir na nossa região. Nós temos, de facto, muitas áreas, temos, de facto, boas condições, precisamos de trabalhar este apoio ao investidor para facilitar, no fundo, aquilo que é o trabalho do investidor, diminuir os custos de contexto, trabalhar na diminuição dos custos de contexto, que é hoje um problema que nós temos não só ao nível da região, mas ao nível do país, a questão das burocracias, a questão dos impostos e das taxas que são necessários para estes investimentos, a questão da política laboral ou dos incentivos que podemos ter. Portanto, com este levantamento que estão a fazer, vão facilitar precisamente a vida aos investidores. Queremos, no fundo, criar aqui um one-stop shop, ou seja, um espaço onde o investidor se dirige e que temos resposta, ou temos capacidade de resposta para este conjunto de questões
e diminuímos aquela necessidade e o tempo que é desperdiçado neste trabalho, e o investidor foca-se de facto naquilo que é o seu propósito, que é o investimento, e para isso, naturalmente, a região estará disponível e beneficiará com esses investimentos que certamente serão importantes para a Luís região. Miguel Ribeiro, muito obrigada por ter estado connosco. Um bom dia. Obrigado.